Olá, estamos dando início ao nosso podcast Questão de Pele. E hoje temos a honra de receber aqui Matilde Ribeiro. Ela que é ex-ministra, professora universitária e poeta, se descobrindo nesse universo da poesia, ou pelo menos se apresentando para a sociedade como poetisa. Seja bem-vinda ao nosso podcast Questão de Pele, Matilde Ribeiro. Obrigada, Romilda. Matilde, nos fale um pouco de você. Matilde Ribeiro, essa pessoa com quem eu, particularmente, tenho muita satisfação em estar aqui conversando, uma mulher negra que eu admiro, e gostaria de conhecer um pouco mais de você. Bom, como já sabemos, né? Eu tenho uma militância antiga no movimento negro, no movimento feminista, no processo de organização das mulheres negras, no Partido dos Trabalhadores, e agora, de 2014 para cá, na vida acadêmica do ensino superior. É claro que, quando eu falo que tem militância nessas áreas todas, hoje em dia, nem tudo é com a mesma intensidade, né? Hoje em dia, a minha vida está mais voltada para a vivência acadêmica, e com as outras áreas da política, essas que eu optei pela militância, eu me relaciono mais pontualmente. Hoje eu tenho 61 anos, comecei a militar muito cedo, antes dos 30, e estou curtindo essa fase, porque me sinto com todo gás, e a idade traz algumas oportunidades de nós transitarmos por diversos cantos e conhecermos, termos um pouco mais de acúmulo de conhecimento da vida e da política do que quando éramos jovens, né? Então, Romilda, neste momento eu moro em Fortaleza. Tenho gostado de morar aqui, embora não tenha tido oportunidade de circular muito, porque eu cheguei aqui 6 meses antes de ser instalado o isolamento social pela pandemia do Covid-19, né? Então, é isso. Tenho muita saudade do meu lugar anterior que eu já não moro há muito tempo, que é São Paulo, mas lá está minha família, lá estão amigos, e eu vou fazendo outros pelo mundo. E, como você falou, uma das grandes novidades que eu estou apresentando na minha vida hoje é o meu tino poético, né? Eu escrevo poesia desde a adolescência e fui acumulando numa pasta, guardada na estante, e nunca tive esta intenção de torná-las públicas. Mas agora estou a fim disso. Então, estou mostrando a cada sexta-feira uma poesia nova num canal no YouTube chamado Memórias Poéticas. Acessem. Com certeza, vocês que estão nos assistindo, acessem, porque o material é bom, são lindas as poesias. Matilde, nós estamos em pleno século XXI, às vésperas do 20 de novembro, o que também me deixa muito feliz em tê-la aqui, porque para nós que somos militantes do movimento negro, sabemos da importância dessa data e mais, da extensão dela, porque hoje não somente o 20 de novembro, mas nós trabalhamos todo o mês da consciência negra, embora que tenhamos a consciência de que ser negro não é somente 30 dias no mês de novembro, e sim 365 dias por ano. Mas, enquanto mulher, o seu olhar no que se refere à mulher, a permanência dela dentro desses espaços de poderes, e em especial a mulher negra. Assim, eu li um material que você escreveu, e parabéns,
É isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre, sabe? As pessoas que estão nos assistindo, elas precisam ouvir, e também eu gostaria que depois você dissesse aonde as pessoas podem buscar esse material para poder ler também, e os outros materiais, né? Enfim. Sim. Eu comecei a minha militância, como já disse, antes dos 30 anos, e numa situação assim. Eu fiz graduação em serviço social nos anos 80. Eu terminei o curso de serviço social em 83. E naquela época fiz na PUC em São Paulo. A PUC em São Paulo era muito politizada, né? Os professores muito ligados à política. Uma das professoras era a Luísa Erundina, que era vereadora em São Paulo, depois veio a ser prefeita. Uma outra professora era a Rosalina Santa Cruz, que tem um histórico muito importante na luta contra a ditadura militar. Então, eu fui me alimentando dessas fontes durante o processo da graduação. Mas, curiosamente, né, eu não fui para a militância política naquela época, nem tão curiosamente assim. Né? Ao mesmo tempo que eu recebia informação e aquilo me instigava, mas eu tinha uma vida como a maioria dos jovens pobres tem até hoje. Eu trabalhava o dia inteiro, morava na periferia, bem distante da universidade, e tinha que fazer estágio de fim de semana. Então, normalmente, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava à meia-noite. E aí não ia ter tempo, óbvio, para militância política. Mas ficou uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu fui começando a descobrir essa conexão com esse mundo racista, que até então eu não tinha me tocado, racista e machista. Né? Eu sei que logo depois de terminada a graduação, eu fui trabalhar na cidade onde eu morava, que é muito próxima da capital, em São Paulo, que é Osasco, a cidade. Eu fui trabalhar em creche, fui supervisionar a implementação das creches públicas naquele município. Aí foi a gota d'água que faltava, sabe? Porque eu via as mulheres, mães, mulheres negras, mães das crianças que frequentavam as creches, chegarem carregando filho, um ou mais de um filho para a creche, ao mesmo tempo carregando as matulas dos filhos e seus instrumentos de trabalho, etc. Muitas delas empregadas domésticas, outras manicures, profissões consideradas de mulher. E eu fui me tocando aí muito fortemente que a vida das mulheres não era fácil, e, sobretudo, a vida das mulheres negras, a maioria mães solos. Né? E aquilo me impulsionou para ir para o movimento feminista, e naquele momento eu fui primeiro para o movimento feminista geral. Né? Tinha lá mulheres negras, mas a maioria das frequentantes não eram negras. E eu fui me apercebendo, Romilda, dessa situação que hoje se constitui em frentes de lutas para mim, para você e para muitas mulheres, que é a percepção de que a vida das mulheres, e das mulheres negras em particular, ela não é vista pela sociedade como uma vida que tem que ser encarada a partir das suas potencialidades todas. Em geral, a vida das mulheres é muito limitada por uma visão de que mulher nasceu para casa, embora, mesmo hoje, no século XXI, né? Mulher nasceu para casa para cuidar de filho, ou a mulher negra não nasceu para ter outra profissão que não a de empregada doméstica. E isso causa uma repulsa até de pensar, considerando
que, quando nós temos oportunidade, nós seguimos a vida e vamos em frente. Então, assim, eu sou filha de empregada doméstica, com trabalhador na área de serviços. Muito tempo meus pais trabalharam na roça. Minha mãe foi analfabeta total, meu pai foi semi-analfabeto. Então, na minha família não tinha essa condição para eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje, né? Uma doutora, fui ministra, sou professora universitária. Tudo isso aconteceu por muito esforço pessoal e também da minha família, insumos na comunidade onde eu morava, tal. Mas não é esse o destino imposto para a maioria das mulheres, né? Eu, por, sei lá, acho que alguma luz se acendeu sobre mim, eu quebrei barreiras, né? Muitas de nós que estamos onde estamos quebramos muitas barreiras para estar. Nenhuma de nós, a maioria das mulheres negras, não nascem em família de classe média com as oportunidades postas. A gente conquista. Matilde, nós estamos vivendo nesse momento de extrema fragilidade em relação a todas as políticas que foram conquistadas com muita luta. E nós sabemos que a população negra, que as mulheres negras, elas são atingidas diretamente em relação à falta dessas políticas. Qual o seu olhar em relação a isso? Olha, eu vivi no início deste século, né, a partir de 2003, um momento bastante significativo e interessante para a vida brasileira, que foi desde 2002, na fase da campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Nós fizemos um programa de governo e depois negociamos esse programa de governo quando Lula foi eleito. E esse programa, chamado Brasil Sem Racismo, ele recuperava o conjunto de proposições por parte do movimento negro e das mulheres negras para as políticas públicas. E, sei lá por que cargas d'água, ou melhor, sabemos, me tornei ministra, né? E quando me tornei ministra, passei a ter que fazer uma leitura de outra forma daquele programa que eu havia sistematizado, o Brasil Sem Racismo. Construir as políticas públicas de igualdade racial nesse país não é uma coisa fácil, justamente porque o Brasil demorou muito tempo, enquanto Estado, para reconhecer a existência do racismo. O Estado brasileiro foi, durante muito tempo, omisso em relação a essa questão. E já vinha desde a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, por pressão do movimento negro, sobretudo a partir da Marcha Zumbi dos Palmares pela Vida e pela Cidadania, que aconteceu em 1995, que o documento da marcha entregue ao FHC indicava proposições para a melhoria da condição de vida da população negra e a busca de contribuição para a superação do racismo com muita intensidade, né? E a questão das mulheres negras estava lá dentro dessa formulação, com uma presença muito ativa das mulheres negras naquele processo. Então, o rol de reivindicações em 2013 era imenso, diante de um momento que a estrutura criada, a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, ela tinha, eu diria, uma missão que executou durante praticamente 2 décadas, que era de ir avançando na construção de políticas nessa área mencionada por nós, com o monitoramento ativo da sociedade civil, as mulheres negras sempre lá presentes, reivindicando, negociando, monitorando. E isso aconteceu a partir dos anos 2003, como eu falei.
Em relação às demandas, as mulheres negras com demandas muito contundentes na área de saúde, demandando a criação de um Programa Nacional de Saúde da População Negra, com um recorte para a mulher negra, considerando as principais doenças incidentes, não porque somos biologicamente doentes, não é isso, mas porque a condição social vivida pela população negra leva ela a adoecer, é muito estresse, né? Então, tem pressão alta, tem aquele probleminha que as pessoas falam, estou com problema de nervos, né? Que é um agravamento no quadro de saúde mental, tem miomatoses, tem anemia falciforme, que está para toda a população, mas para a população negra mais intensamente. Então, isso exemplificando as questões de saúde, mas também a demanda por acesso à educação, especificamente a política de cotas, que depois veio a ser a Lei 12.711, que foi aprovada depois de muito tempo no governo da única mulher ministra, não presidenta desse país, a presidenta Dilma Rousseff, questões relacionadas ao reconhecimento e a atenção às comunidades quilombolas do Brasil, as mulheres negras com muito afinco na frente. Então, tinha demandas para praticamente todas as áreas da política pública brasileira. E muitas foram executadas de uma maneira mais intensa, como essas que eu acabei de exemplificar, outras ficaram mais lentas e a execução se deu mais morosamente, mas fato é que nós chegamos, antes do golpe de 2016, quando eu falo nós, eu falo governo federal, trabalhando em conjunto com a sociedade civil organizada com o Movimento Negro, Organização de Mulheres Negras. Quando chega em 2016, com o golpe que destituiu a presidenta Dilma através de um impeachment, veio o presidente Temer, depois de 2018, o presidente Jair Bolsonaro. As coisas degringolaram a partir daí. Hoje, nós temos um sucateamento das políticas que vinham sendo exercidas a partir de 2003, temos um desmonte no que diz respeito aos direitos sociais, não apenas da população negra, mas da classe trabalhadora como um todo. Não temos interlocução com este governo, porque uma das coisas que ele providenciou desmontar logo de cara foi o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, hoje, desceu o status da secretaria. Hoje, o que existe na estrutura do governo é uma Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tem um conselho, mas um conselho totalmente modificado, com pouca margem de participação da sociedade civil, e o movimento organizado, principalmente o movimento mais à esquerda, porque tem movimento negro também de direita, haja visto o posicionamento do atual presidente da Fundação Cultural Palmares, que é lamentável, né? Então, nós estamos vivendo, Romilda, um total desmonte, lamentavelmente. Sim, esse desmonte acaba que se reflete, como já foi dito aqui, diretamente na população negra, diretamente na população consideradas mais vulneráveis, como as indígenas e outras populações. E, Matilde, ouvir você fazer essa retrospectiva, ou seria essa desconstrução em relação às políticas públicas que conseguimos a partir de tantas lutas que fossem inseridas dentro do processo do governo federal. E hoje nós estamos praticamente nesse lugar onde essas políticas estão se indo, e nós precisamos contribuir com que as pessoas passem a olhar para isso de uma forma mais minuciosa e consigam compreender o porquê disso, ou seria, qual é o projeto para esse país. E a gente precisa, sim, contribuir com que as pessoas possam olhar para isso e mais, para que as mulheres possam olhar para isso, porque as mulheres, esse poder
de conversa que a mulher tem, sério, em todos os espaços, seja no seu meio social, seja no seu local de trabalho, assim como o homem também, né? Mas a mulher, por si só, ela tem essa naturalidade da conversa e ela precisa compreender, ou seria compreender a força dessa palavra. É um dito popular que diz que a palavra tem força, e tem mesmo, mas nesse atual momento ela precisa compreender como que é importante olhar para o que estamos vivendo, qual é o projeto para esse país e como ela se vê diante dessas políticas que estão sendo retiradas, diante desse lugar aonde nós não conseguimos mais nos ver ou continuamos a nos ver no lugar da pessoa necessitada. Esse é um dos nós, né? Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei com assessoria a movimentos sociais em São Paulo, na periferia, na zona leste de São Paulo, a famosa ZL, né? Que é um dos cantões, uma das regiões mais populosas da cidade de São Paulo. Naquele momento, eu estou falando de um momento bem distante, dos anos 80, 90, naquele momento, o movimento, as mulheres tinham uma participação muito intensa nos movimentos populares. Eu atuava mais diretamente com o movimento de saúde da Zona Leste, mas também com outros movimentos, como Sem Terra, como Educação e etc. Mas, naquele momento, nós víamos o início de uma construção, depois da ditadura militar, o início de a retomada de uma construção, de uma ação do movimento social mais efetiva na negociação com o governo. Quando eu falo retomada, porque eu me lembrei aqui de momentos anteriores, personagens como Carolina Maria de Jesus, como Dona Laudelina Campos Melo, né, empregada doméstica, Dona Laudelina, Carolina de Jesus, uma catadora de papel. Ambas, essas duas mulheres, têm uma representação muito forte na história de diálogos com o governo através das suas ações políticas. Carolina nem era vista como uma militante na sua época, mas que é mais do que Quarto de Despejo, o livro que ela escreveu, né, que retrata de maneira muito contundente a vida dos negros na periferia e as suas necessidades. Então, naquele momento, nos anos 80, 90, né, ressonâncias de momentos anteriores, as mulheres estavam se colocando, se capacitando para estarem muito à frente dos movimentos populares, dos movimentos sociais, embora a representação como presidentes, coordenadores, quase que sempre estava na mão dos homens, né? Hoje, não, os movimentos sociais continuam ativos, mas com este governo que está aí hoje na presidência da República, não tem diálogo possível, né? Então, os formatos de presenças políticas têm sido no enfrentamento, através das atividades de rua, mesmo durante essa pandemia, a partir de maio deste ano. O primeiro ato de rua foi em 29 de maio, e nós temos vários desde lá para cá. Agora, no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que muitos setores da sociedade, quando incorporam essa data, incorporam como uma comemoração, como uma festa, né? Lojas Marisa fazendo promoção, Avon vendendo produto e assim por diante, mas o movimento social, o movimento negro, as mulheres negras organizadas nos movimentos sociais de maneira específica, vão sair às ruas no dia 20 de novembro, denunciando a situação do racismo, esse chamado racismo estrutural, do machismo, do sexismo, da não presença
dessa população, o movimento negro, as mulheres negras, o setor LGBTQIA+. Então, é um momento entendido pelas organizações sociais, é o momento de sair à rua para demonstrar o descaso que este governo está tendo com as reivindicações históricas colocadas como pautas pelo movimento social. Recentemente, em Brasília, você deve ter acompanhado, Romilda, teve a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Mulheres Indígenas, em 2021, com muito afinco e pouca repercussão no noticiário. Lá em 2015, teve a Marcha Nacional das Mulheres Negras, imagine o que é 50 mil pessoas em Brasília. É de se considerar, né, a força política e a disposição para, junto com os governos, junto com o Estado brasileiro, construir caminhos inclusivos. Então, a busca é para ter direito à voz, mas não uma voz passiva, uma voz que negocia, né? Então, a despeito da condição de empobrecimento, né, de pauperização e de não reconhecimento político desses setores por parte do Estado elitista e da sociedade elitista, a ação política do movimento negro e das mulheres negras sempre esteve na rua, desde o período da escravidão, né? Nós podemos ver isso nos filmes atuais, podemos ver isso no filme Doutor... Oh, meu pai, fugiu. Doutor Gama, né? Uma referência a Luiz Gama, e também o filme Marighella, né? Lá estão as mulheres, junto com os homens, construindo caminhos para a inclusão, em décadas passadas, em século passado, né? A vida é assim, é muita luta. Muita luta, muita luta. E quando você traz aqui, exemplificando os filmes que retratam um pouco sobre a história, a exemplo do Marighella, que é o filme do momento, é um filme onde todos devem assistir, todos. A minha vontade, de verdade, é levar um cinema itinerante para as regiões periféricas e aqui parabenizar a produção desse filme, em especial por conseguir dar publicidade a esse filme neste momento que estamos vivendo, que esse país está vivendo. Agora, esse filme ele também precisa chegar nas regiões mais distantes, porque é um filme muito enriquecedor, que traz vários elementos para reflexão e também para entendimento, né? Porque muitas vezes nos perguntamos sobre determinadas situações e ali ele ajuda a contribuir em relação ao entendimento sobre as respostas que tantos nos fazemos. Mas, Matilde, esse podcast, ele tem exatamente esse objetivo, que é conversar sobre as pautas raciais negras, trazer pessoas comprometidas, assim como você, como outras pessoas também. E nós estamos aqui encaminhando para o final da nossa conversa, e eu gostaria de saber de você, se eu posso, porque é tudo improvisado, né? Como eu disse, fora das telas, não tem nenhuma programação, porque primeiro, assim, eu confesso que eu falei, gente, o que eu vou perguntar para a Matilde? Seria, né? Mas eu gostaria de saber de você, se você poderia fazer o encerramento com um poema seu. Uma mulher negra que tem toda essa trajetória de luta e comprometimento, às vésperas do 20 de novembro, salve Zumbi, mas salve Dandara, salve Luísa Maim, enfim, todas as outras que também contribuíram para que hoje estivéssemos aqui, e estando aqui, salve você, salve todas as Marias, todas as Joanas. Vamos lá. Bom, Romilda, eu escrevo, mas eu sou péssima declamadora de poesia, certo? Então,
Antes da poesia, eu quero agradecer a esse convite. É muito importante que nós tenhamos esse espaço para um diálogo. Este ano completa 50 anos, desde 1971, que o movimento negro está nas ruas, construindo esse 20 de novembro não como um dia de festa, né? Como um dia de luta, como um dia de denúncia, mas, acima de tudo, também valorizando a nossa existência, sendo que, com isso, 13 de maio passou a ser exclusivamente um dia de denúncia para nós, do movimento negro. Então, é extremamente importante que a gente possa sempre estar com a boca no trombone, né? É fundamental. Sim. Vamos lá, um poema. Este eu escrevi em 1993. Chama-se Não ao Xingamento. E é o seguinte: quando menina, ficava indignada com o xingamento. Ei, neguinha fedida! A cada agressão, chorava, abaixava a cabeça. Na escola, com a história enganosa e a crítica ostensiva ao comportamento, paralisavam minhas ideias. Mas na rua, não. Na rua, era cada dia graduada, tendo porradas como diploma. De neguinha fedida a ama de leite, pau para toda obra. De paralisação à graduação, vai se fazendo um ser, sem lhe dar a chance de ser inteiro. O tempo passa, e muito mais tarde, uma frase surge como um clamor. Negro é lindo. Voltei-me para o umbigo, resisti firmemente, mas a frase ficou lá no fundo da alma, martelando, martelando. Olhei-me no espelho, 1, 2, 3, infinitas vezes. Olhava também para as pessoas negras, com suas garras e ganas. E assim passei a acreditar e agir diferente. Ainda ouço xingamento. Ei, neguinha fedida! Agora, a reação é de desprezo. Olho no olho do agressor com corpo e mente de negra linda. E fede e cheira, como todo mundo que é gente. O agressor mal sabe que não é a mim que ele ofende, mas é a si próprio. Tão racista e desumano. Não ao xingamento. Não ao xingamento. Podcast Questão de Pele agradece a sua participação, Matilde Ribeiro, e saiba que, mais uma vez, registrando o orgulho de tê-la aqui conosco, no estado de Mato Grosso do Sul, nesse canto da região centro-oeste, e que esse podcast possa ecoar e que outras pessoas possam ouvir um pouco sobre a Matilde Ribeiro, quem foi, quem é, e mais, a história e todo esse conteúdo que você traz e compartilha aqui conosco. Nosso muito obrigado. Podcast Questão de Pele agradece. Gratidão. Muito grata, eu.